E aí, como eu disse, o nosso tema hoje é o core, saúde, estética e performance. Primeira coisa importante para ser citada e colocado é entender o que é o core, da onde se inicia o core, aonde se termina o core, quais os músculos ou cadeias musculares que estão envolvidas aí. Então, logo na primeira página, como a página de apresentação, eu coloquei uma imagem que eu concordo bastante com ela nessa questão do desenho aqui do corpo humano, que é onde eu considero, existem, na verdade, inúmeras considerações e conceitos do que é o core, e dentre todas, e dentre o meu trabalho, o que eu já estudei, eu costumo considerar o core uma musculatura que pega da metade do braço até a metade da coxa. São todos os músculos envolvidos diretamente com o tronco. Então, todos os músculos que estão envolvidos diretamente com o tronco fazem parte do core. Vão ajudar a execução de um movimento, com a estabilidade desse movimento, transferência de carga e, ao final, trazendo uma definição, trazendo um desenho mais bonito para o corpo nessa questão estética. Então, hoje é justamente sobre isso aqui que eu simplifiquei agora que a gente vai falar. Mas antes de começar a minha falação, quem sou eu? Né? Acho que muitos de vocês não me conhecem, outros eu já tenho o prazer de conhecer, mas eu sou Maurício Peixoto, eu estou formado já desde 2003, atuando na área já há mais de 20 anos aí. Eu sou proprietário da Funcional Treinamento Inteligente e da Smart Movement, que é essa escola de curso que a gente traz para vocês, capacitando profissionais da área da saúde, educadores físicos, fisioterapeutas, em alguns cursos massoterapeutas, massagistas, médicos também hoje costumam fazer curso com a gente, então a gente está bem dentro dessa área da saúde, bem envolvido com essa questão do movimento, qualidade de vida, saúde. Sou especialista em fisiologia e cinesiologia, reabilitação de lesões musculoesqueléticas, tenho um MBA em Fitness e atualmente eu tenho feito um MBA de Marketing, Vendas e Gestão. Além disso, eu tenho inúmeros cursos aí que fazem parte da minha carreira e continuam em constante evolução, porque desde que eu era estagiário ainda, logo que eu ingressei na educação física, se não me engano, no terceiro semestre, comecei a participar já de alguns congressos técnicos, de algumas formações, algumas bancas, algumas mesas para aprender e até atualmente tenho feito. Então, não teve um ano que eu não tenha participado de um curso. Então, eu tenho um histórico bem legal aqui para a gente trazer e colocar para vocês aqui hoje. Então, a primeira pergunta e que eu gostaria de fazer para vocês, e extremamente importante: vocês realmente sabem o que é o core? Vocês realmente sabem a importância desse core? E aí eu tenho uma frase que eu gosto de falar e gosto de usar bastante, porque o core, o principal papel dele é a estabilidade do corpo, é a estabilidade articular, é a estabilidade da nossa coluna e a transferência de toda essa movimentação. Então, uma frase que eu criei já há bastante tempo, eu gosto muito de usar nos meus cursos e no dia a dia, com os alunos e com os professores que estão comigo, é o seguinte: estabilidade é para ser estável. Eu queria que vocês abrissem um pouquinho é, o microfone de vocês para a gente começar numa pequena interação aqui rápida e alguém pudesse explicar o que eu quero dizer com isso. Estabilidade é para ser estável. Alguém coloca aí alguma coisa? Edson, deixa o pessoal abrir aí ó, o microfone. Alguém arrisca dizer o que eu quero dizer com isso? Então vamos lá.
Eu coloquei essa frase, inclusive, ela se movimentando nessa sequenciazinha. Por quê? Normalmente, a gente costuma ver bastante os alunos nas academias, os próprios profissionais dentro das academias, fazendo exercícios de estabilidade sem estabilidade alguma. Vamos exemplificar. Um exercício que é de estabilidade pura é o chamado de mountain climb ou escalador, que a gente fica naquela posição de prancha alta, com a mão no chão, fazendo movimentação de flexão de quadril e joelho, trazendo os joelhos para frente, como se estivesse escalando uma montanha. Esse é o tipo de movimento onde o tronco tem que estar completamente estável. E a movimentação ela tem que acontecer somente quadril e joelho, em um único plano, em um único movimento. E o que a gente mais vê são os joelhos indo para fora, um desequilíbrio tanto no quadril balançando de um lado para o outro, o tronco tendo movimentação e não mantendo as curvaturas em posição neutra da coluna. Então, esse é o principal papel que eu falo. Estabilidade é para ser estável. E é importante por que isso tudo? Porque se no momento em que o exercício é pura estabilidade, é simples, o objetivo é único, você não consegue manter a estabilidade, quando você for executar um exercício mais complexo, como um agachamento, back squat, ou mais difícil ainda, um overhead squat com o braço acima da cabeça, com certeza você não vai ter condição de manter essa estabilidade. E aí você coloca o seu corpo todo em risco, tendo grande chance de ter uma lesão. Então, a estabilidade, quando você parar para fazer o treinamento de estabilidade, ele obrigatoriamente, o foco é único, é só movimentar aquela articulação que está sendo focada. No caso do, do, do mountain climb, do escalador, é quadril e joelho em um plano só. Fora isso, não está adequado, não está correto, corrige, para que o seu corpo consiga entender e isso seja transferível para outros exercícios que você tem a necessidade de fazer. Tranquilo até aí, gente? Me dá um okzinho aqui. Está todo mundo me escutando no chat? Se eu não estou falando sozinho? Valeu, Karina, obrigado. Valeu, gente. Então, é o seguinte, quando a gente pensa em core, o princípio de tudo, o mais importante é a respiração e o controle motor. Tem uma frase que a gente utiliza bastante também nos nossos cursos e que o Edson fala bastante, o seu corpo ele é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se você não tem uma boa respiração, se você não sabe cadenciar a respiração, se você não sabe usar o seu tronco para você respirar adequadamente, com certeza você é tão fraco quanto essa má execução da sua respiração. E o que que acontece, né? Na maioria das pessoas, a gente observa assim já uma fase mais adulta, as pessoas elas têm uma respiração de forma errada constantemente, que é uma respiração que a gente chama de respiração apical, utilizando demais o tórax, que ela deve ser usada quando a gente está fazendo alguma atividade física extenuante, que a gente precisa hiperventilar. Então a gente expande a caixa torácica para que isso possa acontecer e você ter um bom fluxo de oxigênio para a demanda da atividade física. Mas se isso acontece constantemente, no que você move a sua torácica demais, você acaba desligando o seu abdômen, porque você fica alongando a parede abdominal. E aí você perde total ativação, total força do seu core, que é o centro, que é o núcleo do nosso corpo. Então, a primeira coisa importante é manter uma respiração adequada, sem movimentação torácica, e a movimentação maior ela tem que ser abdominal, para que a gente possa utilizar bastante o diafragma e essa expansão aconteça mais para baixo do que para cima.
e em momentos extenuantes, e aí sim a gente abre toda essa caixa torácica para que essa evolução e essa absorção de oxigênio seja necessária, aconteça corretamente, sem perder a biomecânica do nosso corpo. Tá? Então, isso é o mais importante. O papel principal e fundamental é aprender a respirar sem movimentar constantemente a caixa torácica. Então, agora nós aqui, sentados, batendo um papinho, trocando essa ideia, a gente tem que estar respirando tranquilamente pelo abdômen e não pelo tórax. Então, faça um pequeno teste com vocês. Coisas simples. Coloca a mão no tórax, coloca a mão na barriga e observa se está mais movimentando a parte superior ou se está mais movimentando a barriga aqui embaixo. O adequado é a barriga aqui embaixo. Então, é simples. Se não tiver legal, a forma mais simples de você se exercitar, existem milhares de técnicas, a gente ensina isso bastante no nosso curso, mas o pontapé inicial, o princípio é esse. Para, se observa e respira utilizando, toda vez que inspirar, infla mais a barriga do que o tórax. Expirei, minha barriga tem que murchar. E você pode fazer esse controle várias vezes durante o dia, até que seu corpo consiga entender isso e fixar, e que o seu novo padrão seja modificado de forma adequada para que seja constante, tanto num exercício mais leve quanto no seu dia a dia. Ok? Tranquilos? E aí, além da respiração, que o abdômen, inclusive, também ajuda na respiração, movimentando ali o diafragma, botando pressão e tudo mais no diafragma. A gente tem que pensar no core como o principal fator dele é manter a postura e, como eu falei lá no início, é manter a estabilidade articular. Maurício, o que é isso? Manter a postura e manter a estabilidade articular. Primeiro, normalmente a gente observa já as pessoas também já na fase adolescência para adulto, um exemplo simples é o ombro rodado à frente, caído à frente. Isso daqui faz com que eu tire a minha cápsula articular do ombro do eixo. E qualquer movimento que eu venha fazer, às vezes, acima da minha cabeça, eu não tenho amplitude de movimento. E aí eu acabo forçando e exigindo demais de alguns tendões do meu ombro, colocando o meu ombro em risco. Eu tenho que fazer com que essa minha postura seja adequada para que eu tenha amplitude de movimento fácil, mantendo a estabilidade do meu ombro de forma adequada, não só do ombro, como várias outras articulações. Então, um dos papéis principais do core é a questão postural. Traz, inclusive, uma questão estética de beleza nisso tudo, porque se a gente tem o ombro caído, a coluna envergada, aparentemente a gente tem uma barriguinha, né? Aquele buchinho meio quebrado, tem aquela barriguinha proeminente. E muitas vezes não é uma questão de gordura, não é uma questão de emagrecer, é uma questão de postura. Seu abdômen está relaxado, está aquela barriguinha caída. No momento que você levanta o tronco, mantém essa postura estável, você alonga o seu abdômen, toda aquela barriguinha que aparentemente você achava que era gordura, sumiu. Muda completamente sua estética. Então é fundamental o core para se manter uma boa postura e manter a estabilidade. E aí a gente tem que pensar inicialmente a seguinte forma: quando a gente pensa em postura, quando a gente pensa em estabilidade, a gente tem que pensar quais são os músculos que estão envolvidos nisso aí, que são músculos tônicos, são músculos que mantêm a postura no lugar. E os músculos fásicos, vamos dizer assim, é como se fosse o meu bíceps, que faz toda a minha movimentação constante do meu cotovelo. Mas eu preciso, quando eu penso em estabilidade, eu preciso trabalhar essa musculatura tônica, que são músculos mais estáticos, são músculos de contração lenta e se mantém contraído por um período muito longo. Se eu exigir demais essa musculatura, fazer força demais nela, ela entra em fadiga rápido e aí eu não consigo manter minha postura. Então, o ideal
é que eu consiga entender como eu posso treinar essa forma nova adequada para que eu consiga melhorar essa minha postura, para que eu consiga melhorar a estabilidade articular, para que eu tenha menos risco de lesão, para que eu melhore minha performance e, além de tudo isso, a minha estética, porque traz uma outra questão de postura, uma outra aparência. E essa questão da aparência ela é tão já falada e já foi publicada que se fala muito, que na verdade já se falou inclusive em séries americanas, que é a questão que é falada naquela postura do herói, que é abrir bem o peito e manter uma elegância, é bom inclusive para a mente, para que você tenha a autoestima melhorada. Olha o quanto a postura, olha quanto a estabilidade, olha o quanto o core está envolvido, inclusive na questão mental. E nessa série, como eu citei, era uma médica que tinha que fazer uma apresentação. Antes de entrar no ambiente da apresentação, ela ficou lá fazendo sua postura do herói, melhorando sua autoestima para poder fazer a apresentação que ela precisava. Então, quando a gente pensa em postura, a gente trabalha exatamente musculaturas tônicas e a gente tem que trabalhar isso de forma leve, porque se eu trabalhar cargas demais, eu agrupo músculos fásicos, músculos dinâmicos, para conseguir fazer uma coisa que não é o papel deles. Claro, aí, tá aí, gente? Dúvidas? Estamos ok? Vamos lá. E aí, sobre essa questão da postura, eu trago um artigo simples e fácil para embasar isso que eu falei agora, que é um estudozinho que é feito com 30 homens jovens, a população entre 18 e 28 anos, onde eles avaliam o arco plantar e a estabilidade do core. Isso mostra em 82% dessa população desses 30 homens foi julgado e foi concluído que a falta do arco plantar e a falta de estabilidade no core trazem um valgo dinâmico para o joelho. O nosso joelho ele tem um papel único, que é de flexo-extensão. Ele tem que fazer um único movimento, flexionar e estender. Só isso assim, nesse único plano. Se a gente começa a rodar, aduzir, abduzir, ele vai sofrer sobrecargas desnecessárias. Ele vai ter algum tipo de problema. Exatamente como é nessa imagem no fundo. Então, quando a gente joga sobrecarga, vou fazer um agachamento onde meu joelho tem um valgo dinâmico, o risco de eu lesionar meu joelho, tanto o ligamento como o menisco, é muito grande. Então, para vocês verem, foi predito que 82% desses 30 jovens avaliados que tinham má formação ali, má estabilidade do core e má formação, má estabilidade do pé, do arco plantar, tinham um valgo dinâmico. Então, trabalhar o core, e aí, inclusive, eu falo, na verdade, hoje já tem várias escolas, várias pessoas que trabalham com treinamento assim, que julgam que o pé também faz parte do core, ele também precisa ser trabalhado. E desde que aconteceu a Revolução Industrial, foi difundido usar tênis, sapato, chinelo, a gente perdeu muito fortalecimento do pé, muito tato do pé. Então a gente acaba deixando todo o resto do nosso corpo, do pé para cima, fraco, porque um dos captores de informação do nosso corpo é o pé. E o pé está cego, está fraco. Então a gente perde total informação, perde força, deixa o corpo mais suscetível a erros e a lesões. E aí, qual é o papel do core nisso tudo, né? Uma das coisas que eu falei já desde o início, que é a transferência de força, é, é estabilizar as articulações. Então, a primeira coisa é conseguir fazer força de forma que eu mantenha o meu corpo numa posição correta. É transferir as forças de um membro para outro, de uma articulação para outra, mantendo tudo nos seus eixos. Então, primeira coisa de tudo é manter uma biomecânica e a transferência de força interna para externa. Também é manter a postura, inclusive em repouso. Então, manter as articulações.
encaixadas na forma adequada no seu repouso. Você fazendo a sua atividade, às vezes, uma alimentação, ou trabalhando no computador, ou como estamos aqui agora, assistindo um curso. Também fazer a transferência de força do nosso corpo para algo externo. Então, como nessa imagenzinha, esse rapazinho conseguir imprimir força no solo para ele poder transferir isso para uma bolinha, uma raquete, ou em qualquer outra coisa, um arremesso, uma batida de bola de bola de vôlei, um arremesso de um peso. Então, conseguir fazer essa transferência interna, externamente. E um dos papéis principais é manter as articulações sem contato. Essa cadeirinha de madeira, sustentada apenas por corda, ela é bem interessante, porque ela mostra exatamente como se a madeira fosse nossos ossos e essas cordinhas fossem nossos tendões, nossos músculos. E vocês veem que nenhuma das partes sólidas, que é a madeira, tem contato uma com a outra. E é assim que o nosso corpo ele deveria funcionar. O mínimo de atrito possível, sem compressão articular, sem contato ósseo, para que tudo funcionasse bem e tivéssemos um mínimo de lesão. E esse deveria ser o certo. Para isso, é o papel fundamental do core. E aí, qual é o papel fundamental do core, que eu acabei de dizer, mas dentro da questão da estabilidade e mobilidade? Qual é a força que isso atende para a questão de mobilidade? A mobilidade é o quanto a nossa articulação consegue se movimentar com qualidade e numa grande amplitude, amplitude natural, diferente do alongamento. Então, é fazer força. Então, a mobilidade é uma amplitude ativa. Não é simplesmente alguém pegar meu braço e levantar, ou eu ficar segurando em algum suporte e conseguir estender meu braço. Não, é eu conseguir levantar meu braço, mantendo a extensão, mantendo o ombro encaixado. E para isso, se eu não tiver estabilidade com a própria proteção do nosso corpo, o nosso cérebro reduz a amplitude de movimento daquela articulação, bloqueia aquela articulação por ela não ter força de estabilidade. Então vamos pensar assim, como uma criança pequena. Ah, já que você não sabe ter educação, você vira para o seu filho e tal, hoje você está de castigo, você está preso. Você não vai sair de casa. Você não vai poder brincar. E o seu cérebro faz isso com você. Te coloca de castigo na articulação. Então, quando a gente treina mobilidade, boa parte dessa mobilidade está envolvido um treino de estabilidade. Manter o controle motor de todo o corpo, mover só aquela articulação que você está em busca, e não é simplesmente mover e deixar solto, não. É fazer força para que aquilo ali ganhe nova amplitude de movimento com estabilidade. Então, muitas vezes a gente vê o pessoal, está muito na moda fazer treino de mobilidade, aí pega um bastãozinho, fica fazendo um movimento com o ombro, para lá e para cá, e diz que isso é um treino de mobilidade. Não, eu não estou fazendo força. Treino de mobilidade é eu pegar esse bastãozinho, levar lá atrás e brigar contra a minha resistência. E aí eu tenho um treino de mobilidade. E eu tenho junto um treino de estabilidade. E aí tem um papel importante, como eu acabei de falar também, que é manter as articulações nos seus eixos adequados. Lembrando, como eu acabei de falar, eu peguei um simples bastãozinho e vou brigar contra esse bloqueio que eu tenho. Se eu mover o meu tórax junto, aparentemente eu levei meu braço mais para trás. Só que foi a custo de quê? A custo de estourar a minha coluna, porque eu relaxei o meu abdômen, fiz aquele alongamento que não deve acontecer na torácica, e aí eu acabo machucando, querendo ganhar amplitude numa articulação, mas não tendo a estabilidade na outra. E aí, essa imagem eu gosto de colocar ela porque, para a gente trabalhar tanto a mobilidade como a estabilidade,
Nada melhor do que os movimentos funcionais primários, os movimentos que a gente aprendeu lá na infância, que é muitas vezes fazer a pranchinha, que é muitas vezes fazer um Superman, que é como está esse bebezinho, que é o engatinhar, onde eu aprendo a ter desassociação entre um membro e o outro, entre os membros superiores dos membros inferiores, e conseguir ter o controle do meu tronco sem desabamento, sem lateralização, com sistemas antirrotacionais ou sistema antiflexão, anti-extensão, antilateralização. Os movimentos da infância, que são movimentos primários, são movimentos funcionais e são extremamente eficientes para voltar a ganhar a funcionalidade de cada articulação, a estabilidade e a mobilidade. E aí os movimentos são exatamente esses como nessa imagem. Fazer rolamento, fazer extensão de coluna, conseguir virar de barriga para baixo, conseguir virar de barriga para cima, poder ficar agachadinho, sentadinho no chão, começar a engatinhar, dar os primeiros passos no engatinhar, ficar na posição semi-ajoelhado, que a gente chama, é um joelho na frente, para depois a gente conseguir caminhar e aí começar a treinar para correr e melhorar o tempo da corrida. E aí eu gosto dessa imagem porque eu gosto de comparar o seguinte: vocês aí têm filhos, o pessoal que está participando da palestra, todos aí têm filhos, ou pelo menos alguma criança por perto. Quanto tempo, mais ou menos, um bebê, o filho de vocês, ou de uma pessoa de perto, leva para começar a andar? Seus primeiros passinhos, uns 10 meses? Seria isso, galera? Uns 10 meses? 10, 11 meses? Pensem comigo. Quanto tempo a gente demora para ganhar estabilidade? Uma boa estabilidade. Se você pegar um bebezinho, segurar assim pela axila e ele bem agachadinho, ele consegue fazer força e se colocar em pé, mas ele não fica em pé. Se você der os dedinhos assim, ele consegue segurar e até conseguir de repente fazer uma barra, mas ele não faz. Por que que nada disso acontece? Ele tem força de membro, ele tem força na musculatura fásica, mas ele não tem músculos tônicos, ele ainda não tem estabilidade funcionando adequadamente. Então, ele não consegue desenvolver a força que ele precisa para fazer movimentos complexos, porque ele não tem estabilidade. Então, quando a gente pensa numa excelente estabilidade, o trabalho realmente de qualidade vai levar por volta disso aí, de 6 a 9 meses, para que você esteja assim, pô, agora eu tenho uma boa estabilidade. Machuquei o meu ombro, agora eu estou muito bem. Machuquei o joelho, agora eu estou muito bem. Não só pela recuperação do tendão, daquela musculatura, mas pela recuperação da estabilidade que você não tinha e agora você vai passar a ter. Ah, Maurício, mas não vou poder fazer nada nesse período todo? Não, gente. Esse é um trabalho concomitante com várias outras capacidades físicas. E além também de trabalhar musculação tradicional, lá eu quero deixar o meu bíceps grande, bonito, eu vou trabalhar junto com o meu bíceps, eu vou trabalhar o sistema de estabilidade para o meu ombro, para a minha cintura escapular, para a minha cintura pélvica, para a minha coluna, para que eu tenha sempre ganhos constantes, sem risco de lesão. Então, a gente costuma muito dizer que aonde não há estabilidade, não há força, aonde não há força, não há potência. Então, como eu acabei de falar, eu não posso simplesmente pensar em aumentar a força do meu bíceps se eu não tenho estabilidade no meu ombro, se eu não tenho estabilidade no meu cotovelo. Se eu continuar forçando isso, batendo na trave ali o tempo inteiro, o melhor das hipóteses é você não conseguir mais aumentar a carga. Cheguei lá, sei lá, em
10 quilos, e, pô, Maurício, eu não consigo sair do 10. Vou lá, boto carga e não vai nem 100 gramas a mais, porque o seu corpo não está estável e a forma que ele tem é te proteger, não deixando você aumentar a carga. Mas você é insistente em querer colocar 100 gramas a mais, até o ponto que vem uma lesão. Veio a lesão, não vai ser mais nem os 10 quilos que você levantava, vai voltar lá para o 1 e começar tudo de novo. Se você tivesse trabalhado juntamente a estabilidade adequada, não ia ser só 10 quilos, ia ser 20, ia ser 30, ia ser 40. A estabilidade é a forma inicial para a gente garantir a performance no final das capacidades que a gente precisa adquirir ou que quer buscar. Então, como eu falei agora bastante, antes de tudo, prevenir lesão. Trabalhar estabilidade é prevenir lesão ou reabilitar a lesão. Se a gente teve uma lesão, com certeza, sim, vamos dizer, vamos pensar numa corrida, que é um movimento cíclico, é um movimento em um plano só. Se a gente fosse levar em consideração que eu vou correr aqui sem forçar, tá, gente? Uma corridinha todo dia, um trotezinho, que é num plano só, fazendo um movimento só, sem mudança de direção, sem contato físico, sem nada, é você e Deus correndo ali todo dia. Ninguém deveria se machucar. Por quê? Porque não tem para onde errar. O meu cotovelo tinha que funcionar só fazendo isso. O meu joelho tem que funcionar só fazendo isso. Mas aí você não tem um bom funcionamento do seu tornozelo, porque não tem estabilidade, não tem mobilidade. Seu tornozelo não funciona bem. Quem é que vai ter que fazer, às vezes, um equilíbrio ou desequilíbrio para compensar o que o tornozelo não faz? O joelho. Aí você, daqui a um tempinho, começa a reclamar: pô, meu joelho está doendo. Eu estou correndo e meu joelho está doendo. Seu corpo não tem estabilidade, seu corpo não tem funcionalidade. Alguma coisa está errada e tem que ser corrigido para a mecânica ser adequada para que você não se machuque. E aí, eu costumo dizer que a melhor máquina que nós temos hoje no mercado, a melhor máquina, é o nosso corpo. Nenhuma máquina de academia, nenhum computador faz o que o nosso corpo faz até hoje, gente. Então, antes de sentar num leg press, antes de pegar um peso, antes de utilizar qualquer ferramenta extra, você tem que fazer o seu corpo funcionar adequadamente. Você tem que entender como um corpo funciona. Se é para ser flex-extensão, é só flex-extensão. Se é para ter rotação, é para ter só rotação. Entendeu isso, fez a máquina funcionar, pode ter a certeza. A estética e a performance vão acontecer fáceis. Aumentar cargas vai ficar fácil. E não só isso, vamos pensar. Mesmo que você não aumente a carga, mesmo que você não aumente a velocidade, mesmo que você não pense em treinar forte, se você estiver conseguindo treinar todo dia, mesmo sem botar muita velocidade, você vai ter melhora? Vai. Então, prevenir lesão e conseguir se manter constantemente fazendo aquilo, sem dúvida nenhuma, você vai ter melhora. Você pegou um livro de 1.000 páginas. Você vai ler uma página por dia. Vai demorar para você chegar na milésima, não vai? Mas você vai chegar na milésima? Vai. Você vai ler o livro todo? Vai. Aí você pega esse mesmo livro, olha para ele 1.000 páginas. Aí você senta a bunda no primeiro dia e lê 100 páginas. Aí nessas 100 páginas você fala assim: nossa, cansei, cara. E eu ainda tenho mais 900 páginas para ler. Ah, não quero mais ler esse livro, não. Por que que não faz algo mais leve e constante para que você consiga ter os melhores resultados lá no final, sem perder tempo, sem se machucar, sem desistir? Treinamento de core é exatamente isso. Pegar um livro de 1.000 páginas
e li uma página todo dia. Ah, Maurício, mas hoje eu estou empolgado, eu posso ler duas, três? Pode, lê duas, três, não lê 100. Ah, hoje eu li duas, três, e aí, então amanhã eu posso ficar sem ler. Não, você leu porque você quis. É uma página todo dia. Um bebê treina o core dele todo dia. Uma criança treina o core dela todo dia. O problema é quando a gente fica adolescente para adulto, a gente para de fazer movimentos que são fundamentais e muitas vezes quando a gente entra num treinamento, a gente passa a buscar movimentos muito isolados e perde bastante da nossa capacidade de estabilidade e mobilidade. Então, antes de tudo, a gente tem a prevenção de lesão. E aí, na reabilitação da lesão, nós temos aqui um artigo para falar sobre isso, que é simples, e que nesse artigo a gente teve 26 pessoas sendo avaliadas, sendo que metade delas fizeram esse treinamento que está aí no fundo da imagem e as outras 13 não fizeram. Para essas pessoas, elas tiveram uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho. Esses únicos movimentos, as pessoas tiveram uma melhora absurda na capacidade dela, na reabilitação dela. Pouquíssima coisa eles fizeram. Um treinamento simples, usavam 20 minutos todo dia. Fazendo abdominal tradicional, fazendo um Superman, fazendo um nadador, uma prancha, um perdigueiro, pranchinha lateral. Olha coisa tão simples, gente. O cara se reabilitou fazendo algo que ele pode fazer em casa. Não precisa de academia, não precisa de um ambiente específico. Aqui utilizaram a quadra poliesportiva e deram um tatame para ele para ficar apoiado em cima do tatame. Com coisas muito simples a gente consegue resultados excelentes. Eu costumo falar que o simples é o perfeito, sem inventar muita moda. Além da reabilitação, previne lesão, previne injúria. Então, esse é um artigo de revisão que aí demonstraram exatamente isso, que essa questão de trabalhar a estabilidade, eu ganho em mobilidade, eu ganho em transferência. Então, isso é um círculo vicioso aonde constantemente está sendo retroalimentado. Constantemente eu estou tendo resultado. Constantemente eu consigo me manter bem para que eu possa fazer qualquer atividade do dia a dia, que seja para brincar com uma criança, que seja para fazer compras, que seja mesmo para treinar, jogar bola, qualquer atividade que você tenha de intenção no seu dia a dia. E aí essa imagem, ela fala do impacto que o core tem no trabalho de performance e atlética, né? E o mais legal, aqui nós temos três imagens completamente diferentes. Um dançarino, o Richarlison, num golaço que ele fez na Copa do Mundo. Essa questão de futebol eu não sou muito bom, o Edson deve saber dizer mais quando foi que aconteceu isso. E um jogador de beisebol. Mas o que que é legal nessas três imagens? Se vocês observarem as três imagens, são diferentes movimentos, diferentes pessoas, diferentes esportes, todas têm uma plasticidade muito grande de movimento e todas respeitam exatamente os níveis articulares de movimento delas. Então, se a gente olhar esse primeiro dançarino aqui, ele está fazendo uma hiperextensão da coluna dele sem perder aqui a região torácica dele, ó, fazendo a elevação do tórax. Ele curva a coluna dele de forma uniforme, mantendo a cintura escapular no eixo correto, fazendo uma extensão de quadril de um lado, flexão de quadril do outro.
Na foto do Richarlison, ele faz um contato com a bola e ele abre toda a musculatura e faz com que a transferência de força seja uniforme para que ele consiga reagir ao impacto e toda a plasticidade do movimento para evitar uma lesão. E esse último jogador aqui de beisebol é impressionante o que eles conseguem fazer de rotação no braço, no ombro, para conseguir performance e mandar essa bola na maior velocidade possível. Então, a gente consegue plasticidade e constância, como eu falei agora, de você poder treinar todo dia. Você pode não ter o melhor treinador do mundo, mas você vai conseguir ter performance só por conseguir manter o seu treino diário, todo dia um pouquinho, por não ter lesão. E aí, treinar a estabilidade do core é melhorar a questão de controle motor. Então, essa daí também é um artigo onde fala que o papel neuromuscular do controle da postura, dos movimentos funcionais dentro do esporte, houve uma melhora muito grande, fizeram testes funcionais com eles. O que o artigo peca é, pegaram atletas para ver a performance, fizeram testes funcionais, dentro dos testes funcionais houve uma melhora bastante grande, bem significativa, mas não fizeram testes específicos do esporte. Então, a gente vê, né, até a própria publicação, até a própria ciência tem alguns errinhos, alguns vieses, porque conseguiu verificar que houve a melhora funcional, mas a intenção do artigo era ver a melhora, inclusive, da performance. Mas não fizeram uma avaliação específica para a performance dentro do esporte ali. Então, mas comprovaram que houve funcionalidade. Houve funcionalidade. Ah, mas não melhorou a performance. Mas houve funcionalidade. Se houve funcionalidade, ele vai treinar mais. Se ele vai treinar mais, ele vai ter performance de qualquer jeito. Concordam todos comigo? A pessoa vai se manter constantemente, vai alcançar melhores resultados. Eu tenho que treinar 1.000 arremessos diários para que o meu arremesso fique cada vez melhor. Se eu me machuco e não conseguir treinar os 1.000, eu não vou ter resultado. Uma meta que eu mesmo, como atleta, coloquei para mim, para melhorar o meu arremesso. Então, 1.000 arremessos todo dia eu tenho que fazer. Machuquei, não fiz os meus 1.000, não melhorei meu arremesso, não entrei na NBA, não entrei no basquete brasileiro. Então, assim, as pessoas, para ter performance, antes de tudo, elas têm que ter constância. Tem constância, o papel do core é esse, te deixar constante. Esse daqui já é um artigo, que até foi o próprio Edson que achou, me passou. É um artigo bem interessante que a gente brinca, que é um artigo Xing Ling, mas publicado numa revista brasileira. Xing Ling por quê? Porque foi publicado por chineses. Todos os autores são chineses, mas publicado numa revista nacional. Boa, uma revista boa. E aí o que é legal é que essa imagenzinha aqui embaixo é o equipamento que eles usaram para poder trabalhar a estabilidade. Eles chamam de sling. É como se fosse uma fita de suspensão, que a gente utiliza bastante no Brasil, muitos conhecem como TRX. Então, houve uma melhora significativa na questão de movimentos que são fundamentais, fizeram alguns testes, então, melhorou o salto, melhorou a velocidade, melhorou movimentos fundamentais. Aí eles fizeram também a comparação. Não melhorou a bandeja do. Ah, desculpa, isso aí foi feito com jogadores de basquetebol. Então, não melhorou a bandeja do jogador. Pô, mas a bandeja é uma coisa muito específica. Eu melhorei minha velocidade, eu melhorei o salto, agora eu vou treinar a especificidade, que é, de repente, soltar a bola. Eu vou melhorar, mas isso aí precisa de um pouquinho mais de tempo. Mas o que é fundamental, eu tive boa melhora. Já esse outro artigo, e aí eu gosto de colocar e citar, que muitas vezes, e hoje está muito na moda, a gente vê bastante, o pessoal misturar um treino
de força, no caso aqui de, de flexão ali, de empurrar, o rapaz está treinando, e misturar isso muito com um treino de estabilidade. Gente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por que disso? Pegaram esse rapaz e foram fazer os testes com ele. Fizeram a flexão simples, flexão com apoio no pé, flexão com apoio na mão, flexão de cabeça para baixo, flexão. Inventaram um monte de flexão. E verificaram que, ao final, ele perdeu velocidade e potência de 12 a 58% em relação à flexão tradicional. Porque inventa coisa demais. O meu cérebro ele vai ter que prestar atenção em muita coisa para fazer um simples movimento. Se eu quero trabalhar potência, se eu quero trabalhar velocidade, esquece a estabilidade. Fortalece a estabilidade no momento de fortalecer a estabilidade e entra no exercício da capacidade física do membro que você quer trabalhar isolado, para que você consiga melhorar isso. Porque senão ele perde em performance. Ele perdeu quase 60% da performance dele em um dos exercícios. Olha que coisa absurda. Imagina se é um cara que é arremessador. Imagina se é um cara que é lutador e tem que sair do solo. Perder 60% da capacidade dele de trabalhar essa força, essa velocidade, essa potência. Isolar o que eu preciso fazer, estabilidade, estabilidade, força, força, vai fazer com que eu tenha melhora nos dois lugares. Ah, Maurício, mas na física a gente usa bastante a estabilidade ali nos exercícios. Aí estamos falando em reabilitação muito específica. Se o aluno ele não consegue ter uma boa amplitude de movimento, às vezes num agachamento, eu fazer com que ele esteja numa base instável, esse agachamento ele vai ter uma performance muito maior, porque ele vai ter muito mais músculo para ser agrupado, para reabilitar, para trazer resultado para ele, que é sair daquele quadro de necessidade dele. Aí sim a gente tem um porquê bem satisfatório para quando a gente pensa nessa questão da reabilitação, bem específica. Quando a gente já pensa em resultados maiores, misturar as coisas, a gente perde bastante com isso. E aí, como eu estou falando já, qual a melhor forma da gente trabalhar e fortalecer isso tudo, né? Fortalecer o core, fazer essas coisas simples. A gente pode dividir em duas cadeias: cadeia cinética aberta e a cadeia cinética fechada. Na cadeia cinética aberta, a gente tem um trabalho de mobilidade das extremidades. Quando a gente pensa no exercício em geral, a gente tem movimentos isolados articulares, só um cotovelo, maior foco em músculos específicos, só o meu bíceps, facilita o maior controle do movimento, eu só tenho que movimentar só o meu cotovelo, e aumenta a força muscular localizada. Isso é um trabalho de cadeia cinética aberta. No trabalho de cadeia cinética fechada, eu tenho movimentos simultâneos de várias articulações. Então, eu tenho que fazer extensão do meu ombro, flexão de cotovelo, extensão, várias coisas, estabilizar o tronco, estabilidades articulares aumentadas, envolvimento de grupos musculares sinérgicos, melhora da propriocepção e do equilíbrio, aumento da força funcional, menor risco de lesão em atividades do dia a dia. Tá, Maurício, você falou isso é lindo. O que é cadeia cinética aberta? O que é cadeia cinética fechada? O agachamento, onde a gente tem o apoio da sola do pé, a gente está movendo o nosso corpo. Nós estamos movendo o nosso corpo em relação à base fixa. Eu tenho o exercício de cadeia cinética fechada. Uma cadeira extensora, onde eu sento no apoio, não tenho apoio na sola do meu pé, e aí eu movimento o apoio da máquina, é cadeia cinética aberta. Na cadeira extensora, eu consigo enfatizar muito mais o meu quadríceps, mas eu perco bastante instabilidade dos músculos do meu joelho, dos sinergistas, do meu quadril, quando eu faço um agachamento,
eu tenho um excelente trabalho de quadríceps, um bom trabalho de estabilidade de joelho, um bom trabalho de estabilidade do meu quadril, e nem se fala de coluna, que aí vai muita coisa a mais. Mas, isso aí eu estou falando em movimentos já diferentes do trabalho de estabilidade. Como a gente pode pensar isso na estabilidade? Aquele bom e velho abdominal tradicional de flexão de tronco é um exercício de cadeia cinética aberta. Quando eu penso em cadeia cinética fechada, eu penso numa simples prancha. Aqui eu tenho isolado o meu reto abdominal. Eu tenho ativação um pouco dos meus oblíquos, do meu transverso, de algumas musculaturas, mas muito menos intensidade do que numa prancha. Quando eu penso na flexão de tronco tradicional, eu vou ter bastante trabalho isolado. Então, eu vou ter um trabalho de desenhar os gominhos do meu abdômen mais eficientes do que na prancha. Pô, mas então eu quero deixar o meu abdômen com gominho. Eu vou fazer o abdômen tradicional. Pode fazer e deve fazer. Mas por que não associar com a prancha, que vai fazer com que você mantenha constantemente não só aquele abdominal tradicional sendo feito, mas também fazendo o seu supino, fazendo o seu agachamento, fazendo sua barra, fazendo sua flexão. Associar os dois exercícios. Digo até mais, para ficar ainda mais fácil de fazer um trabalho de fortalecimento, de performance, traz o exercício de cadeia cinética fechada, a prancha, para o início do treino. Porque o meu treino ele precisa de ter estabilidade. O meu agachamento ele precisa ser feito certo, no plano do agachamento, sem mais movimentações articulares em outros planos. Então, o treino de estabilidade é feito para que o seu agachamento, para que a sua barra seja feita corretamente. Então, você inicia o seu treino, a sua preparação de movimento, o seu aquecimento com exercícios de estabilidade estáticos ou mesmo dinâmicos, como o escalador que eu dei o exemplo lá no início, mas que são específicos para a estabilidade. Fez esse aquecimento, ativou o corpo, entra no seu restante de treino, nas capacidades, treinou tudo, volta lá no seu abdominal tradicional para deixar o abdômen tanquinho, bonito, tanto quanto você queria. E aí a gente associa tudo: saúde, performance e estética, que é o que todo mundo quer. Esse é um curso onde eu entro nessa questão da estabilidade com muito mais complexidade, ensinando passo a passo, a periodização, aonde qual o momento de colocar, qual a intensidade que eu tenho que treinar isso,